Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tchê, professor de Química da Turma ITA do Poliedro, das unidades de São José dos Campos, São Paulo e da Turma ITA Online. Estou aqui para resolver com vocês a questão 29 do ITA 2025, primeira fase. Questão 29 é uma questão de titulação e uma titulação bem específica conhecida como iodometria ou tiosulfatometria, que é uma titulação por oxirredução. Essa titulação recebe esse nome justamente porque a titulação em si acontece entre o iodo e íons tiosulfato. Beleza? Vamos dar uma olhada na questão. Para quantificar o ácido ascórbico numa amostra de alimento, foram adicionados 100 ml de uma solução aquosa 0,005 mols por litro em iodo. Após a reação completa do ácido ascórbico, o iodo remanescente foi titulado com uma solução aquosa, também 0,005 mols por litro, em tiosulfato de sódio, sendo utilizados 20 ml dessa solução até o ponto de equivalência. E ele dá as duas reações. Primeiro, a reação do ácido ascórbico com o iodo, e aí você tem formação de H+, iodeto e C6H6O6, e depois o iodo remanescente titulado com tiosulfato, formando iodeto e tetrationato. É o nome desse ânion que aparece aí. Considere as seguintes afirmações sobre a reação. E aqui eu vou fazer uma ressalva importante, né? Pensando no nosso momento de prova, nas malandragens de resolução de questão, eu quero analisar com você o item 3. Vamos começar pelo 3? Observa. Após a titulação de neutralização do ácido ascórbico com o iodo, no ponto de equivalência, o pH da solução resultante é maior do que 7. Pessoal, aqui eu tenho um ponto muito importante. Essa titulação não é uma titulação de neutralização ácido-base. Ela é uma titulação por oxirredução. Então, o que está acontecendo aqui de fato com o iodo é uma oxirredução e você não tem aqui a formação ou a diminuição do pH, o aumento do pH do meio, né? Porque você vai ter aqui, ó, você consegue ver na reação, deixa eu pegar aqui, você consegue perceber na reação que você tem como produto H+. Se você tem H+ como produto, está muito claro para a gente que o pH da solução resultante, eu não posso afirmar que é maior do que 7. Se eu tenho ainda H+ na solução, a solução vai ser uma solução ácida. Então, a afirmação 3 já é uma afirmação incorreta, já está errada. E se a 3 já está incorreta, percebam aqui comigo, a gente já consegue eliminar todas corretas, conseguimos eliminar a letra D, conseguimos eliminar a letra C. Então, nós ficamos com 1 e 2 e 1, 2 e 4 como possibilidades, como corretas. Então, a gente já parte da tranquilidade de entender que a 1 e a 2 estão corretas. Claro que a gente vai analisar uma por uma aqui, mas a gente já fica com uma tranquilidade maior, o que me leva a analisar a 4 de cara para garantir o gabarito da questão. Então, vamos para 4. O iodo pode ser substituído por Br2 como titulante no processo de quantificação do ácido ascórbico por titulação. Pessoal, o bromo Br2 pode sim substituir o iodo sem problema nenhum, certo? O bromo vai agir exatamente como o iodo nessa titulação. Alguns autores de livros específicos, livros universitários, citam que o Br2 reage com o tiosulfato formando sulfato e não necessariamente tetrationato, como é na reação. Mas isso não invalida essa afirmação aqui. Então a 4 está correta, o que leva ao nosso gabarito da letra B já. Mas, claro, vamos analisar uma por uma as afirmações que faltam. Então, a 3 incorreta, ficou muito claro, principalmente quando a gente vê a presença do H+. A 4 está correta, o iodo pode ser substituído por Br2 sem grandes dificuldades. E a 1, entre iodo e ácido ascórbico, há uma reação de oxirredução, em que o ácido ascórbico age como agente redutor e o iodo como agente oxidante. Vamos dar uma olhada nisso? Vou só apagar aqui para a gente ficar com tudo muito bacaninha. Pessoal, o iodo no reagente ele aparece com NOx zero, afinal é uma substância simples. E o iodeto tem o iodo com NOx 1-.
E quando isso acontece, eu estou percebendo que o iodo está sofrendo uma redução, uma diminuição do NOx. Então, se o iodo está sofrendo redução, ele é um agente oxidante. E, por sinal, o outro reagente, que vai ser o ácido ascórbico, vai obrigatoriamente ser o agente redutor. Então, confirma-se como correta a afirmação número 1. A afirmação 2 é a única que vai envolver um pouco de contas. Então, vamos trabalhar um pouquinho as contas com calma do item 2. Vamos lá. Pessoal, primeiro nós vamos calcular o número de mols de iodo, que eu vou chamar de número de mols de iodo total, certo? Vamos com calma aqui. O número de mols de iodo vai ser igual a concentração vezes o volume. Concentração inicial de iodo. Em vez de escrever 0,005, eu vou escrever como 5 vezes 10 a menos 3 mols por litro, vezes o volume. E o volume que a gente usou de iodo no total, o volume que tinha lá, foi um volume de 0,1 litros, os 100 ml que aparecem no enunciado. Então, isso nos faz calcular o número de mols total de iodo, e isso vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mols. Guarda essa informação. Esse é o número de mols total de iodo na solução que reagiu com ácido ascórbico. Agora, eu consigo saber também o número de mols de tiosulfato que reagiram na titulação, porque o enunciado me diz que volume de tiosulfato foi usado, 20 ml, e a concentração de tiosulfato. Então, vamos lá. De novo aqui, vão ser 5 vezes 10 a menos 3 mols por litro, vezes um volume de 20 ml, que são 20 vezes 10 a menos 3 litros. Isso vai dar um total de 1 vezes 10 a menos 4 mols de tiosulfato. Aí, eu gostaria que você voltasse aqui e olhasse a proporção estequiométrica da reação entre iodo e tiosulfato, que é 1:2. Então, você consegue perceber que o número de mols de iodo aqui, que estão participando de fato da titulação, é igual a metade do número de mols de tiosulfato, que é o S2O3 2-. Ou seja, o número de mols de iodo, para facilitar, eu posso escrever como sendo 0,5 vezes 10 a menos 4 mols. Então, perceba, esse iodo que reagiu na titulação foi o iodo remanescente da primeira reação. Então, eu consigo saber que o iodo que reagiu, o número de mols de iodo que de fato reagiu, vamos escrever assim, ó. Número de mols de iodo que reagiu, ele vai ser igual ao número de mols de iodo total. Vamos facilitar aqui e escrever do mesmo jeitinho. Número de mols de iodo total menos o número de mols de iodo remanescente, que eu só chamei de N2. Então, vamos fazer essa diferença. Essa diferença vai ser 5 vezes 10 a menos 4 mols, menos 0,5 vezes 10 a menos 4 mols. Fez sentido? Então, esse número de mols de iodo que reagiu vai ser 4,5 vezes 10 a menos 4 mols. Boa. E aí percebam, se esse é o iodo que reagiu, a gente volta no enunciado e percebe que a reação entre iodo e ácido ascórbico acontece na proporção 1:1. Então, o número de mols de ácido ascórbico é exatamente igual a esse número de mols de iodo. Então, o ácido ascórbico é o C6H6, H8O6, né? C6H8O6. Então, para fechar, para eu descobrir a massa de ácido ascórbico, basta eu fazer a conta de número de mols vezes... a gente tem a massa, né? Vai ser número de mols vezes a massa molar, né? O famoso massa molar vezes o número de mols garante essa conta. Então, o número de mols, queridos, é 4,5 vezes 10 a menos 4.
Então percebam que é uma conta mais enjoadinha, né? Uma conta mais demorada. Mas se a gente tivesse um pouco de sangue frio na hora da prova, nem precisaria fazer essa conta, porque a gente já saberia que a 1 e a 2 estão corretas. Mas a gente vai com calma, né? Vamos trabalhando com calma. Então, 4,5 vezes 10 a menos 4 mols. E aí, a massa molar do ácido ascórbico, a gente pode calcular e vai ser igual a 176 gramas por mol. Né? Faz a soma ali de 6 carbonos com 8 hidrogênios com 6 oxigênios, isso dá 176 gramas por mol. E essa conta, pessoal, vai dar 0,0792 gramas, que é praticamente 0,08 gramas, que é o esperado pela resposta. Né? Dá uma olhada ali no item 2, que diz que a quantidade de ácido ascórbico presente na amostra é de aproximadamente 0,08 gramas. Dá para considerar correto fazendo essa continha. Então, uma questão que envolvia uma continha a mais, mas que dava para a gente resolver na base da malandragem, olhando uma alternativa, olhando outra, cortando alternativas. Essa é a questão de número 29. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na segunda fase do ITA. Sucesso para vocês, pessoal. Até mais!